Então, dito isso, eu devo ou não devo encaminhar o paciente para linfonodo sentinela? Sim, você deve encaminhar o paciente para linfonodo sentinela. Por quê? Porque você vai evitar uma grande quantidade de linfadenectomias desnecessárias. E aí você vai dizer, ué, mas você não disse que às vezes já tinha metástase à distância? Sim, eu disse que tinha metástase à distância. Metástase à distância não é indicação de linfadenectomia regional. Quem indica linfadenectomia regional é doença locorregional. Então, se o linfonodo sentinela está negativo, significa que você não tem doença regional e você não precisa esvaziar os linfonodos daquela área. Com isso, você reduz muito a morbidade. Você alterou a sobrevida? Não, mas você melhorou muito a qualidade de vida desse paciente. Tá? O procedimento é minimamente invasivo. Ele vai servir para você estadiar adequadamente o paciente. Lembra, vocês vão ver posteriormente o estadiamento. O estadiamento é feito com a espessura do tumor, o T, e vai ser feito também com o N, né, que é o número de linfonodos acometidos. Então a gente precisa do linfonodo sentinela para isso. E você vai fazer com a metástase à distância, o M, ok? Existe um estudo que disse o seguinte, o estudo anatomopatológico do linfonodo sentinela, quando o paciente tem linfonodo sentinela clinicamente negativo, é o fator prognóstico mais importante em relação à recorrência e também o melhor critério para selecionar pacientes candidatos à terapia adjuvante. Entendeu? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se você não fez linfonodo sentinela, você vai ter que fazer linfadenectomia em todo mundo, porque você não tem como saber se aqueles linfonodos estão acometidos ou não. Entendeu? Então, fazendo, você evita uma grande quantidade de linfadenectomias. Ok? Como que é executado, como que é feito propriamente dito o linfonodo sentinela? Então são 3 fases, tá, gente? Primeiro, uma cintilografia prévia, uma linfocintilografia, né, que vai definir o trajeto e as bases, onde estão os linfonodos, ou seja, o trajeto dos vasos linfáticos e onde os linfonodos se localizam, tá? E essa linfocintilografia prévia ainda pode detectar metástases em trânsito, tá? Isso aí é muito importante. Então, é muito comum a base linfonodal, os linfonodos não estarem localizados no local exatamente onde você esperava. E com isso você pode abrir na cirurgia e não encontrar e ter que estender a incisão para as outras áreas, aumentando ainda mais a morbidade. Feito isso, você vai partir para a cirurgia propriamente dita. Como é que é feito isso? A cirurgia radioguiada. Você vai injetar Destran, ou fitato, ou colóide sulfúrico, tá? Ao redor da lesão, ou de onde você tirou, fez a biópsia inicial, onde está a cicatriz ali, né, 6 pontos ao redor da cicatriz, e você vai ver para onde que esse material, que está marcado com TecNest 99M, para onde que ele vai andar. A cadeia linfonodal, onde ele chegar, o primeiro linfonodo ali é o linfonodo sentinela, e é o linfonodo que vai ser removido. E aí ele vai ser removido e mandado para a terceira etapa, que é o que é a terceira etapa? A análise desse linfonodo por meio anátomo-patológico, ok? O estadiamento do tumor, ele depende basicamente da espessura do tumor, que é dada pelo Breslow, tá? Da presença ou não de ulceração, que vai mudar ele de A para B, e do nível de invasão de Clark, ou seja, ele está só na epiderme, ele preenche a derme papilar superficial, preenche a derme papilar toda, está na derme reticular, tá? Lembrar que o nível, o Breslow, é definido a partir da camada granulosa para baixo, ok? Qual que é a diferença? Existe estadiamento clínico e estadiamento patológico. O que é uma coisa e o que é outra? Estadiamento clínico é o seguinte, eu vi a lesão, eu palpei os linfonodos da região, se eu não conseguir palpar, eu lancei mão de um método de imagem, por exemplo, um ultrassom, para ver se tem a invasão extracapsular. Tá? Isso é estadiamento clínico. Se eu detectar um linfonodo aumentado à palpação, quer dizer que eu tenho o quê? Macro acometimento desse linfonodo. Tá? Se não for detectada a palpação, só foi detectada pelo estudo anatomopatológico, você tem o quê? Microinvasão. Ok? Então, o estadiamento patológico já é outra história. É o estadiamento feito com base no estudo anatomopatológico do linfonodo. Tá? Então são 2 formas de estadiamento. Continuando aí no estadiamento, essa imagem EST, ela mostra muito bem o que é a extensão, a espessura do tumor. Você vê, mostrando o estadiamento T, que TIS seria o tumor só in situ dentro da epiderme, T1 preenchendo toda essa epiderme, T2 já invadindo a derme papilar, T3 invadindo a derme reticular e T4 chegando aí, se estendendo até o subcutâneo. Então essa imagem é uma forma de você visualizar o estadiamento T para a gente poder trabalhar com a tabela que eu vou montar agora para vocês. E lembrar que no estadiamento T você tem T1A, T1B, T2A, T2B. O que é o A e o B? A é sem ulceração e B é com ulceração. Por quê? Porque a ulceração interfere no prognóstico do paciente, ok? Então olhem essa tabela do estadiamento aí. Tá? Olhando assim a primeira vez, parece impossível de guardar isso.
mas vocês vão aprender e vão conseguir entender esse estadiamento, ok? Então o que a gente tem? Primeiro, o TIS é o tumor in situ, ou seja, melanócitos atípicos só dentro da epiderme. O estágio T1 é dividido em T1A e T1B. Mesma coisa vale para o T2, para o T3, para o T4, todos eles são divididos em A e B. O que muda de um para o outro? Geralmente só a presença ou ausência de ulceração, tá? Então basicamente o que você tem que guardar é a profundidade da espessura para cada estágio, ok? Então o que a gente vê? A gente vê primeiro o T1A, ou seja, 1A até 1 milímetro, ok? E o T1B, mesma coisa, até 1 milímetro, só que com ulceração. O Clark muda um pouquinho de um para o outro, tá? O T2, de 1 a 2 milímetros. T1A sem ulceração e T1B com ulceração. O T3, só progredir, de 2 a 4 milímetros. T3A sem ulceração, T3B com ulceração. E o T4 é o que sobrou, acima de 4 milímetros. T4A sem, T4B com ulceração. Então vocês veem que o que você tem que guardar é a profundidade, ou seja, in situ até 1, de 1 a 2, de 2 a 4 e maior que 4. Se você guardar essa aí, você consegue preencher essa tabela todinha, tá? Algumas informações importantes que eu tenho que dar para vocês é do estadiamento N. Então, para a gente entender o estadiamento N, é o seguinte, N0 não tem metástase para linfonodo. N1 vai ser dividido em N1A e N1B. O que muda de um para o outro? Todos os dois, o N1 é um linfonodo, não é N1? Um linfonodo. Só que o N1A, a invasão é microscópica desse linfonodo, ou seja, não tem como detectar ainda. E o N2B, ou seja, a coisa já progrediu, já está palpável, já é invasão macro, entendeu? Aí a gente pula para o N2, que é dividido em N2A, B e C. Qual que é a diferença? Mesma coisa, o A é invasão microscópica do linfonodo, ainda não palpável. O B é invasão macroscópica, ou seja, é melhor micro. Por quê? Porque não está palpável ainda. Quando cresceu, fica macroscópica, fica palpável. Então N2A, invasão de 2 a 3 linfonodos, ou seja, aumentou o número de linfonodos, tá? Microscópica. N2B, invasão, mesma coisa, invasão de 2 a 3 linfonodos, mas agora macroscópica. E o N2C? Agora o N2C já é diferente. O que a gente vai ter é metástase em trânsito ou satélite, ok? Então, e o N3? O N3 é metástase para 4 ou mais linfonodos regionais, ou, igual o 2, você tem satélite ou metástase para linfonodo regional, ok? A metástase não está em trânsito, ela já está estabelecida, ok? Então, N3 vai ter que aumentar. Se o N2 era 2 a 3 linfonodos, o N3 é 4 ou mais linfonodos com metástase.